Pai do Senhor, meus queridos, Rafael Fernandes aqui, e dessa vez eu queria pedir 5 minutos do seu dia, apenas 5 minutos do seu dia, para vos falar sobre um dos princípios mais elementares da fé cristã, do relacionamento com Deus, a espiritualidade, a piedade, que é a oração. E a respeito da oração, falarmos sobre os princípios na oração. Quais os princípios devemos obedecer quando formos orar a Deus para de fato sermos atendidos? Primeiro princípio, a autoridade na oração. Quando formos orar a Deus, nós entramos na presença de Deus com que autoridade? Com a nossa? De maneira nenhuma. João capítulo 14, versículo 13, a parte A diz: "E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei." Então, quando nós entramos na presença de Deus, nós adentramos na autoridade do nome de Jesus. No Antigo Testamento, apenas os sumos sacerdotes podiam entrar no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Hoje, todos podem entrar na presença de Deus, como diz Hebreus 4,16, na presença do trono da graça, a fim de sermos ajudados. E isso fazemos com a ajuda do Espírito Santo, Romanos 8,26, e no nome de Jesus, na autoridade outorgada por Cristo em seu nome, nós adentramos a presença de Deus para orar. Segundo princípio, cuidado com os sentimentos. É muito importante termos cuidado com qual sentimento nós nos aproximamos de Deus em oração. Primeiro sentimento, Hebreus 11, versículo 6, diz: "Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam." Então, o primeiro sentimento que devemos ter quando formos orar a Deus é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando formos orar, não podemos ir com o coração duvidoso, incrédulo, mas entregue, deleitoso, confiante. O segundo sentimento que devemos ter muito cuidado é o egoísmo. Tiago, capítulo 4, versículo número 3, diz: "Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites." Então, o que é pedir mal? Pensar apenas em si mesmo, no próprio deleite. Mas devemos estar pensando também na nossa família, nos nossos próximos, na nossa igreja e na vontade de Deus. Terceiro sentimento, a mágoa. Mateus capítulo 6, versículos de número 14 e 15, diz que quando nós perdoamos os nossos ofensores, Deus também nos perdoa. Mas se não perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, Deus, nosso Pai, também não nos perdoará. Então, temos que ter muito cuidado com a mágoa. Hebreus, capítulo 12, vai dizer que temos que ter muito cuidado para que nenhuma raiz de amargura nos perturbe e contamine a muitos. Então, a falta de perdão não só perturba aquele que não perdoa, mas também aqueles que estão em sua volta. Quarto sentimento, a ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Pedro diz: "Lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele é que tem cuidado de vós." Então, não estejais ansiosos, como diz Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 6. "Não estejais ansiosos ou inquietos por coisa alguma, mas sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas necessidades." Na oração. Então, a ansiedade não deve fazer parte da sua comunhão com Deus na oração. Você deve ir diante de Deus confiante, esperançoso, sem nenhuma espécie de ansiedade. Se houvê-la, derramar diante de Deus, porque Ele é que tem cuidado de nós. Quinto sentimento, humildade. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 6 diz: "Humilhai-vos perante a onipotente mão do Senhor, e Ele vos exaltará." Então o coração deve estar humilde. Cuidado com o orgulho, a autoproclamação ou exaltação na própria oração. Mas humilha-se, porque aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, como disse Jesus em Lucas capítulo 14. O último sentimento que devemos ter muito cuidado é a paz. E paz aqui com os homens. Devemos ter muito, mas muito cuidado como está o nosso coração em relação aos nossos companheiros. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala sobre a esposa ou o marido. "Vós maridos, morai, vivei, coabitai." Aqui está falando acerca de morar junto, na mesma casa, com entendimento com as vossas esposas, porque se assim não fizerem, as vossas orações serão impedidas diante de Deus.
E também, Mateus capítulo 5, versículos 23 a 26, fala que quando você for levar uma oferta diante de Deus, se você lembrar que você está em inimizade com alguém, você deve ir lá e reconciliar-se com ele, deixando a sua oferta no altar, e depois vir, de fato, entregar a sua oferta a Deus. Se assim é com a oferta, imagine com uma oração. Então, você deve estar em paz com os seus irmãos, com a sua família, com as pessoas, naquilo que depender de você, quando você for orar a Deus. Porque se o seu coração estiver em intriga, Deus não o ouvirá. Terceiro princípio, o objetivo principal. Qual o fim principal da sua oração? A parte B do versículo 13 do capítulo 14 de João, já citada, diz assim: para que o Pai seja glorificado no Filho. Isto é, quando você for orar, a sua preocupação não deve ser o seu próprio deleite, mas a glória de Deus, que o nome de Deus seja louvado. Por último, a sincronicidade com o divino. Este é um princípio muito importante. 1 de João, capítulo 5, versículo 14, diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, quando você for orar, que o seu coração esteja conectado com o coração de Deus, que você queira em oração aquilo que Deus quer para você, porque se o seu coração se encontrar com o coração de Deus na oração, acontecerão coisas extraordinárias na sua vida. Esteja sincronizado com a vontade de Deus. Cumpra esses princípios, que a sua oração será respondida. E o ano de 2024, o ano seguinte, será um ano de experiências extraordinárias com Deus. Que a paz de Cristo esteja com você. Amém?